Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar do volume do bloco retangular e do cubo. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que o volume do bloco retangular é calculado através da multiplicação entre a área da base e a altura. Ou, para ser mais prático, comprimento vezes largura vezes altura. Considerando sempre que as unidades de comprimento das dimensões sejam as mesmas. Então, observe que temos essa fórmula aqui, volume igual a A vezes B vezes C, onde A é o comprimento, B é a largura e C é a altura. Observe que essa fórmula aqui nos permite calcular o volume de um bloco retangular. Então, prosseguindo, vamos agora fazer exemplos. Observe o que diz o nosso primeiro exemplo. Determine o volume de um bloco retangular que possui 15 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Então, observe que a nossa fórmula temos que é volume igual a comprimento vezes largura vezes altura. Então, agora vamos substituir os valores. Volume vai ser igual. O comprimento são 15 centímetros. Então, vamos substituir aqui na fórmula por 15 centímetros. Vezes a largura. A largura são 10 centímetros. Então, vamos colocar aqui 10 centímetros. Vezes a altura. A altura são 5 centímetros. Então, vamos colocar aqui vezes 5 centímetros. O resto agora é multiplicação. Então, observe que o volume vai ser igual a 15 vezes 10 é igual a 150. E 150 vezes 5 vai ficar igual a 750. Agora vamos observar as unidades. Centímetros vezes centímetros é igual a centímetros quadrados. E centímetros quadrados vezes centímetros vai ser igual a centímetros cúbicos. Logo, o volume desse bloco retangular aqui, que possui 15 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de altura, vai ser igual a 750 centímetros cúbicos. Portanto, o volume do bloco retangular é 750 centímetros cúbicos. Prosseguindo, vamos fazer agora o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte. Determine o volume de um bloco retangular que possui 20 centímetros de comprimento, 12 centímetros aqui, de largura, e que a altura é metade da medida do comprimento. Então, se o comprimento mede 20 centímetros, então a altura vai medir exatamente 20 centímetros dividido por 2. Por quê? Porque é metade. Então, 20 centímetros dividido por 2 vai ficar igual a 10 centímetros. Então, a altura desse bloco retangular mede 10 centímetros. Agora, vamos calcular o volume, que é o que pede. Então, o volume vai ser igual a comprimento vezes largura vezes altura. Agora, observe que vamos substituir aqui os valores que temos. O comprimento são 20 centímetros, vezes a largura, que são 12 centímetros, vezes a altura. A altura é metade da medida do comprimento. Se o comprimento mede 20 centímetros, então a altura vai medir 10 centímetros. Então, está aqui na fórmula aqui. Comprimento 20 centímetros, vezes a largura, que é 12 centímetros, vezes a altura, que são 10 centímetros. Então, o volume vai ser igual a essa multiplicação aqui. Observe que 20 vezes 12 é igual a 240. E 240 vezes 10 é igual a 2.400. Então, observe que ficamos com 2.400 aqui. Aí, centímetros vezes centímetros é igual a centímetros quadrados. E centímetros quadrados vezes centímetros vai ser igual a centímetros cúbicos. Então, observe que o volume aqui de um bloco retangular que possui
20 centímetros de comprimento, 12 centímetros de largura e 10 centímetros de altura é igual a 2.400 centímetros cúbicos. Portanto, o volume do bloco retangular é 2.400 centímetros cúbicos. Então, prosseguindo, vamos observar agora o caso do cubo. O cubo é um bloco retangular em que o comprimento, a largura e a altura possuem medidas iguais. Então, para o cálculo do volume de um cubo, temos aqui a seguinte fórmula aqui. Observe a fórmula que temos. O volume do cubo vai ser igual a A vezes A vezes A, que é igual a A elevado à terceira potência, ou A elevado ao cubo, onde esse A é a medida da aresta do cubo. Então, observe que para o volume do cubo, temos aqui a seguinte fórmula. Aresta vezes aresta vezes aresta. Ou, aqui, aresta, a medida da aresta elevada à terceira potência. Ou elevada ao cubo. Então, o que concluímos aqui? Que o volume de um cubo é igual à medida da aresta elevada ao cubo, ou elevada à terceira potência. Então, para o cálculo do volume aqui de um cubo, temos essa fórmula aqui, aresta vezes aresta vezes aresta, ou aresta elevada ao cubo, ou aresta elevada à terceira potência. Então, agora vamos fazer exemplos. Observe o que diz o nosso primeiro exemplo aqui que temos. Determine o volume de um cubo que possui arestas medindo 8 centímetros. Então, observe que a fórmula do volume de um cubo vai ser igual a aresta vezes aresta vezes aresta. Ou a medida da aresta elevada à terceira potência, ou elevada ao cubo. Então, observe que aqui vamos fazer a seguinte forma. O volume desse cubo vai ser igual à medida da aresta, temos, que é 8 centímetros. Então, vai ser o seguinte, volume vai ser igual a 8 centímetros vezes 8 centímetros vezes 8 centímetros. Então, observe que vamos agora efetuar essa multiplicação aqui. Observe que 8 vezes 8 é igual a 64. E 64 vezes 8 aqui vai ser igual a 512. Agora, observe que centímetros vezes centímetros é igual a centímetros quadrados. E centímetros quadrados vezes centímetros é igual a centímetros cúbicos. Então, observe que o volume desse cubo vai ser igual a 512 centímetros cúbicos. Portanto, o que concluímos? Que o volume de um cubo que possui arestas medindo 8 centímetros, ele vai ser igual a 512 centímetros cúbicos de volume. Prosseguindo, vamos fazer agora o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte. Determine o volume de um cubo que possui arestas medindo 2,6 centímetros. Então, observe que ele vai ser bem semelhante ao nosso primeiro exemplo. Temos a medida, certo, das arestas, que é 2,6 centímetros. Então, agora vamos só fazer contas. Agora, o volume do cubo vai ser igual a 2,6 centímetros vezes 2,6 centímetros vezes 2,6 centímetros. Observe que vamos agora efetuar essa multiplicação aqui. 2,6 vezes 2,6 é igual a 6,76. E 6,76 vezes 2,6 vai ser igual a 17,576. Agora vamos observar as unidades. Centímetros vezes centímetros é igual a centímetros quadrados. E centímetros quadrados vezes centímetros é igual a centímetros cúbicos. Logo, o que concluímos aqui? Que o volume vai ser igual a 17,576 centímetros cúbicos. Portanto, o que concluímos? Que o volume de um cubo que possui arestas medindo 2,6 centímetros é igual a 17,576 centímetros cúbicos de volume.
E assim finalizamos nossa aula.